Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 11 de janeiro de 2025. Vamos trazer hoje aqui um tema que podemos dar um título: Não julgue, sinta. Vamos ver aqui que as expressões do corpo revelam a alma que está nele. Por isso, ao invés de julgar, sinta. Você vai conseguir identificar a frequência que está naquela pessoa, o que ela sente, o que ela precisa, até quais são as suas intenções. Nós vamos aqui trabalhar e tentar esclarecer que as palavras enganam, as ações enganam, mas as expressões revelam tudo. Por isso, ninguém mais vai conseguir enganar quem quer que seja. Tudo isso vai ser um treinamento para aquilo que está por vir logo após o evento. Então, nós estamos aqui no pré-evento, treinando o não julgar, mas o sentir. Nós vamos precisar muito desse sentir nos primeiros tempos após o grande evento. Nós vamos poder, inclusive, ler os pensamentos das pessoas, mas é preciso sentir, porque sem o sentir não há telepatia que funcione. Nós vamos ver também durante o tema de hoje que os animais já fazem isso. Os animais, eles leem as intenções dos outros, tanto de animais como também dos humanos. O animal não se engana, ele sente. E ele não julga, mas ele sente muito mais do que os humanos, porque ele está mais adiantado em termos de sentir, o sexto sentido. Os vegetais também. Nós vamos ver durante a nossa conversa de hoje que os vegetais, eles têm emoções, sensações, eles pressentem o que vai acontecer com eles. Então, estamos aqui na antessala do evento. O evento deve acontecer a qualquer momento e vai trazer as mudanças finais para as últimas décadas da transição planetária da Terra. Quantos de vocês hoje, quando estão bem despreocupados, não quando está a emoção misturada, porque às vezes nós nos emocionamos demais com a situação de um familiar, de uma pessoa que está próxima, e quando a emoção ela é forte, ela embaralha o sentir. Aquele sentir sem o interesse, porque é uma pessoa próxima da família, um amigo. Este sentir desinteressado da emoção, da ligação afetiva que temos com a pessoa, ela traz esse sentir límpido, transparente, real. E é este sentir que nós estamos trabalhando agora. Você vê uma pessoa, ou tem contato com uma pessoa, e você não precisa de muita conversa, não precisa de muita informação para sentir o que ela sente, o que ela precisa. E também o que você pode, então, fazer depois de sentir tudo isso. O sentir, ele não é ligado à nossa mente, ao nosso ego. O nosso ego liga em nós o julgamento, aquilo que nós vamos deixar de praticar. Porque nós não temos que julgar quem quer que seja. Nós temos apenas que compreender. E para compreender, precisamos sentir. O sentir é aquela mensagem que vem do nosso coração, da nossa alma. Porque as almas se entendem. A minha alma se entende com a tua alma, se entende com a alma de uma pessoa que eu mal conheço ou que nunca vi na minha vida. Porque
O sentir é apenas uma mensagem que vem da alma para nos dizer, através da nossa consciência, o que devemos e como podemos para ajudar aquele que está ali. Se você prestar bem atenção, quando você não está envolvido em nenhuma emoção que te atrapalhe, que faça o ego se exercitar, pratique isso para você ver como isso é realmente espetacular. Às vezes você está ali na tua varanda e passa uma pessoa na rua, em frente à tua casa. Você não conhece a pessoa. Como é que você vai sentir alguma emoção que aquela pessoa está carregando? Se você treinar, você vai ver e você vai sentir algo muito forte e pode ter certeza que é real. Mas não pode deixar a mente, o ego, fazer o julgamento. Senão você não vai sentir a verdade. Despreocupadamente, desinteressadamente, você vai realmente sentir exatamente alguma emoção que aquela pessoa que está ali passando sente, e você vai saber o que ela precisa. Porque este momento chegará mais adiante, quando nós vamos auxiliar, ajudar muitas pessoas em desespero, em choque. Porque as revelações que trarão a verdade que nos foi suprimida ao longo dos tempos farão com que muitas pessoas entrem realmente em choque. Já foi dito que haverá um aumento significativo de pessoas que, no auge do desespero, vão ser tentados a tirar a própria vida. Muitos vão enlouquecer. E cabe a nós, que estamos aqui há mais tempo, trabalhando, nos aperfeiçoando, compreendendo as mudanças, cabe a nós poder auxiliar essas pessoas para que elas possam seguir adiante e compreender aquilo que está acontecendo. As revelações trarão tantas verdades e colocarão a descoberto tantas mentiras. Cairão as máscaras de todos aqueles que acobertaram a verdade para disseminar o engano. As atrocidades às quais a humanidade foi submetida sob o comando de uma certa elite globalista que dominou, escravizou e controlou toda a humanidade por muitos séculos e milênios. O final dos tempos, o Apocalipse, como se diz, nada mais é do que a verdade revelada. Então, é preciso que se comece agora a treinar essas percepções. Primeiro, não julgar, para poder sentir, de fato, aquilo que é. E prestar atenção e estudar as expressões que cada um se manifesta. Porque as expressões do corpo revelam, de fato, a situação da alma que está ali. Se é a alma que anima o corpo físico, é natural que as expressões do corpo revelem a linguagem da alma. O sentir
daquela alma que está ali. A linguagem do corpo é tão fantástica que no momento em que nós realmente nos dedicamos a auxiliar os outros, é como se fosse uma linguagem, um idioma que todos entendem. Porque não são necessárias palavras, não são necessários os questionamentos, apenas a observação, o sentir. Nós estamos chegando num ponto que não precisa ser nem sábio, nem mestre, nem profundo conhecedor de certos temas. Basta apenas que desenvolvamos o sentir para ver que palavras são apenas formas escritas para manifestar algo, mas não revelam sentimentos, não revelam emoções. Então as palavras enganam, assim como as ações também enganam. Porque tem muito cordeiro que só tem a pele de cordeiro, por baixo está um lobo malvado. Então ações também podem enganar. Mas as expressões, não. As expressões revelam tudo. Esta técnica de ler e sentir através das expressões de cada pessoa está se tornando o idioma universal. Ele está preparando a humanidade da Terra para falar apenas uma língua: a telepatia. Num futuro muito próximo, quando finalizar a transição planetária, a telepatia será o idioma universal neste planeta. É óbvio que universal seria do universo, então vamos dizer o idioma planetário. Mas é uma forma de compreender que será para todos. Não vamos mais precisar estudar outras línguas além daquela que aprendemos em nossa casa paterna desde criança. Porque teremos a telepatia a se comunicar com todas as outras almas do planeta Terra. E sim, também é uma linguagem universal, porque o contato com os extraterrestres de outros mundos, de outras galáxias, também será feito de forma telepática. Não vamos precisar de intérpretes e nem estudar outras línguas. Então nós estamos agora treinando para este momento. Naturalmente, nós vamos conseguir essa comunicação telepática sem precisar fazer algum curso, sem estudos, porque já está na nossa consciência. Lembrando que nós viemos, mesmo que sejam fractais de outras almas, mas já viemos de níveis dimensionais superiores àquilo que nós vivemos aqui na Terra. Se nós olharmos a natureza para nos espelhar, porque é incrível como a natureza nos ensina. Eu diria que a natureza é a escola da alma. Porque nós estudamos nas escolas normais, como todos sabem, para aprender coisas da vida, desta existência. Porque em outras vidas nós vivemos em outros países, falávamos outras línguas e aprendemos outras lições. Mas não lembramos.
Mas nesta vida atual, todo mundo esteve numa escola e sabe como é o método de ensino. Mas nós não prestamos atenção nas coisas naturais que nos mostra a olhos vistos todos os dias em todos os lugares. É a natureza. Os animais, há muito tempo já, antes que nós, eles aprenderam a leitura das expressões. O animal, ele vai olhar nos olhos do outro animal, nos olhos dos humanos. Ele vai olhar as expressões dos outros animais e dos humanos. Enfim, de quem quer que seja. E ele já sabe se ali tem alguém perigoso, se tem alguém que não oferece perigo, se é amistoso, se é agressivo, se dá para confiar, se não dá para confiar. Ele bate o olho e já sabe o que tem ali. Isto é, o sentir. O cachorro, o gato, uma raposa, um passarinho, seja lá o que for. Ele vê através dos olhos as expressões de tudo que está ao seu redor. Ele sabe se tem que fugir, se tem que enfrentar, você pode confiar. Os animais, eles têm também o seu instinto, obviamente, e tem alguns que precisam sobreviver atacando outros animais. Também faz parte da natureza. E não basta apenas observar animais, podemos observar também os insetos. Eu lembro aqui, falando dos insetos, no meu tempo de infância eu precisava ajudar o meu pai a recolher o mel das abelhas. Nós tínhamos abelhas que eram criadas em caixas próximos da casa, porque tinha que cuidar, porque existem os animais que comem as abelhas, como tatu, como sapos, e também outros insetos que invadem as caixas e comem as larvas que vão produzir as abelhas e comem o mel também delas. Dependendo da época, se elas ficam sem o mel, elas morrem de fome, principalmente no inverno. Por isso o mel era sempre tirado no fim quase do verão, não, mas um pouco antes do fim do verão, quando já tinha sido feita a colheita do néctar na primavera, que é a época das flores, e dava tempo delas ainda produzir mel para sobreviver no inverno. Então nós não podíamos tirar o mel no inverno, e nem muito próximo do inverno. Tinha um calendário que o meu pai sempre observava, porque ele queria preservar as colmeias. Mas o interessante é que, naquela época, não sei se não existia ou se a gente não tinha dinheiro para comprar, aquelas vestimentas que parecem um astronauta, para ser preservar das picadas das abelhas, porque vai mexer numa colmeia, e quando era o dia de tirar mel, a gente abria muitas caixas, muitas colmeias. Então virava um enxame de abelhas sem fim. Todas alvoroçadas, porque estava sendo tirado o mel, e elas defendem. E eu tinha muito medo de abelha, porque cada vez que tinha que tirar mel, eu me enchia de picada, que parecia um ralador, cheio de vergões. Isso eu não gostava. Às vezes eu fugia para não ter que ajudar, tirar o mel. E o meu pai dizia sempre a mesma coisa: você não pode ter medo. Porque se você tem medo, a abelha sente que você tem medo e ela vai te atacar. Você tem que tirar naturalmente. Ela não vai perceber que você é um inimigo. Ela vê que você está tranquilo, amistoso. E eu diria mais, na época não se sabia disso, mas se hoje fosse aquele tempo, eu diria:
Peça licença para as abelhas, conversa com elas, diz que você vai tirar, como a gente fazia de fato, tira uma parte do mel, mas deixa uma parte para elas. Dependendo da época, deixa mais ou menos, não tem problema nenhum. E agradeça a oferta que elas te dão. Se você faz essa conversa mental, é óbvio que o animal sente. Se ele lê a tua expressão, ele lê também o teu pensamento. E funciona. A gente sabe que funciona. Quando vamos visitar alguém e tem algum cachorro solto, nunca se sabe se aquele cachorro é manso, se é agressivo. Se a gente chega na casa com medo, o cachorro vai correr atrás. Se a gente chega amistosamente, ele vem abanando o rabo, dando as boas-vindas. Se você quer passar perto de um cachorro, que eventualmente ele pode te atacar, se você mostrar que você não oferece perigo para ele, ele não vai te atacar. É impressionante isso. Sabemos que os animais fazem a leitura da expressão de cada um de nós. Olhando a natureza, nós aprendemos como lidar com as pessoas. Os vegetais, existem já estudos comprovados que os animais sentem a presença do perigo. Elas sentem quando alguém vai atacar. Vai lá para derrubar uma árvore, cortar uma árvore, destruir, tacar fogo. A natureza sente, a natureza se alegra, a natureza também sofre. A natureza ri, a natureza chora, de acordo com aquilo que está favorável ou desfavorável. Para cada espécie, os animais sentem. Alguns estudos conseguem, também não me pergunte aqui de que forma conseguem provar, mas há estudos que dizem que as árvores, quando são atacadas por um lenhador ou pelo fogo, alguém que vai lá para destruir, elas têm uma solidariedade através das raízes, que elas se tocam, se consolam. Mas quem que vê isso? Os nossos olhos ainda não percebem, mas nós podemos sentir. Falei aqui num vídeo há pouco tempo, nós podemos conversar com as plantas. Quanta gente conversa com planta? Muitos de vocês. E a planta responde. Claro que ela não tem palavras, ela não tem as cordas vocais, mas ela responde através de expressões, de manifestações. Uma planta fica mais bonita quando você conversa amorosamente com ela, e ela fica mais feinha quando não tem o amor daquele que devia dar os cuidados para ela. Nós esquecemos de agradecer a planta quando nós vamos colher uma fruta. Algumas teorias dizem que nós deveríamos colher a fruta quando ela cai. Daí a árvore diz assim, pode pegar, é de quem chega primeiro. Seja um humano, seja um animal, de quem chega primeiro. Um verme que vai lá comer a fruta, apodrece. Mas às vezes nós temos que tirar a fruta do pé, senão a gente não vai conseguir colher uma fruta boa. Então ali seria mais prático se nós agradecêssemos a planta pela oferta dos seus frutos e pedisse licença para retirar alguns, ou todos, dependendo da colheita. Porque a árvore não vai comer o seu próprio fruto. Mas ela produziu para os humanos, para os animais, para os pássaros e para reproduzir por sementes.
Mas ela nos oferece graciosamente os seus frutos para que nós possamos saciar a nossa fome também. Então nós vemos como é fácil interpretar através da linguagem, da expressão. Eu diria, olhe para as pessoas e sintam uns aos outros. Comece a praticar isso. Se tu tem oportunidade de olhar mais de perto uma pessoa, olhe nos seus olhos. É impressionante o que os olhos expressam. Nós não temos o hábito de ficar assim muito tempo encarando as pessoas nos olhos. Até porque ninguém tem esse hábito e então vão achar que a pessoa está sendo até agressiva. Mas uma pessoa conhecida, alguém da família, amizade, faça um teste. Peça permissão para olhar nos olhos dela bem de frente. E fique alguns minutos, não um segundo ou dois, alguns minutos. Eu posso dizer para você, tente marcar no relógio quantos minutos você vai aguentar sem se emocionar. Muita história aparece na leitura do olho com olho. E o que é isso? A expressão. A expressão do corpo, porque os olhos são órgãos do corpo humano. Às vezes a gente olha nos olhos de alguém e a gente imagina quanta história tem ali. Quanta história aqueles olhos registraram. Quantas memórias. E muitas vezes eles revelam coisas dos nossos olhos, porque ali quando você está olhando nos olhos do outro, você está espelhando os teus próprios olhos no olhar do outro. E você vai ler muitas vezes leituras da tua própria expressão, do teu próprio sentimento, das tuas experiências, da tua história. Às vezes podemos dizer também, olhe para os olhos do outro e descubra o amor. Às vezes o amor não tem forma de expressar em palavras o que é um amor. E às vezes você olha para os olhos do outro e você descobre o amor. O amor irradiado no olhar. Assim como também nós vemos certos olhares que expressam ódio, raiva, agressividade. Sim, isso é normal na natureza, nos animais. Os animais que são perigosos, eles têm um olhar que expressa o seu grau de periculosidade. Hoje nós temos pessoas públicas muito conhecidas de todos, porque são expostas. E às vezes a gente observa aquela fotografia. Tem uma notícia, uma reportagem lá falando de fulano, de ciclano, e aparece a foto. Nós olhamos para aquela foto e começamos a analisar as expressões. Com o tempo da prática, nós aprendemos a fazer a leitura sem julgamento. Porque com o julgamento, nada funciona. Lembre-se que o julgamento é do ego, é da mente. O sentir é do coração. E o coração jamais engana quem quer que seja. Se você olhar para uma figura pública, seja lá o cargo que ela represente,
Mas você vai, com certeza, se você não entrar com o julgamento, você vai saber se aquela pessoa é confiável, se não é, se ela é do bem, se não é do bem. Se dá para dar uns votos de confiança ou não. Olha, às vezes dá para ver quase a intenção. Porque estamos chegando próximos de fazer a leitura telepática, a comunicação telepática. Então nós vamos saber as intenções. Dentro de um tempo nós vamos olhar para uma figura, uma foto, e vamos saber quem é que está ali. Não é o nome da pessoa que importa, é quem está ocupando aquele corpo e que usa aquele nome. Porque nós vamos realmente fazer a leitura da intenção, a leitura telepática, e isso não há como se enganar. Então, quando nós olhamos nos olhos de alguém, nós sentimos o amor que pode estar ali, ou também sentimos qualquer outro sentimento, como ódio, como raiva, como vingança. Isso vai ser um sentimento genuíno, sem margem de erros. Porque as palavras enganam, as ações enganam, mas as expressões revelam tudo. E é isso que hoje nós trouxemos aqui para você. Algumas orientações daquilo que está para chegar. E não é daqui 100, 200 anos, como muitos dizem, não. É para agora e para um futuro muito próximo. Para agora, para quem já está treinando e já sabe fazer essa leitura. E para um curto espaço para aqueles que querem realmente avançar. Temos agora, a partir aí de, por volta de 2030 até por volta de 2050, 2060, as últimas décadas da transição planetária. E nós vamos precisar estar prontos, já desde o começo, para cumprir com a missão de muitos de nós, de vocês. Porque nós estamos aqui para isso. A nossa alma já escolheu essa missão, esse propósito, antes de encarnar, porque ela sabia o que viria. Ela sabia que estaríamos finalizando uma transição planetária e que esta seria a encarnação definitiva, aquela que vai decidir o destino de cada um de nós, de acordo com as nossas ações, porque nós temos o livre-arbítrio de fazer o melhor ou fazer o pior. Cada um sente e escolhe qual é a direção que quer dar para a sua alma. Não para o seu corpo, porque o seu corpo não importa se vai ficar mais tempo ou menos tempo. Quantas vezes já o corpo foi para a terra, para virar pó, mas a alma continua. Mas ela pode continuar na nova terra, como também pode continuar num outro mundo de provas e expiações. E assim é porque os planos divinos são perfeitos. E tudo é evolução, mesmo aqueles que demoram mais. Um dia chegarão também no portal dimensional que leva a dimensões mais elevadas. E assim eu vos deixo agora com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.